Fala galera, para quem não me conhece, me chamo João Vitor, mais conhecido como João Gago, e seja bem-vindo a mais um podcast onde a gente traz pessoas que testemunham Jesus a fim de nos edificar e nos aproximar cada vez mais de Cristo. Para mim é um motivo de muita alegria ter você aqui novamente, meu irmão. E deixa eu te falar uma coisinha já antes de começar. Não são apenas números, são almas, então compartilhe para a maior quantidade de almas possíveis, porque o nosso intuito aqui é transformar vidas pelo poder do Evangelho. Então deixe Deus te usar, meu querido. Aqui tem um botãozinho que o YouTube gosta de chamar de compartilhar, mas nós que somos cristãos, nós não chamamos de compartilhar, nós chamamos de evangelizar. É só você clicar nesse botãozinho que vai cair diretamente na casa do seu amiguinho, e a palavra de Deus ela vai ser pregada e o Evangelho vai ser proclamado. Você já pensou você ganhar uma pérola para sua coroa sentada no sofazinho da sua casa com o ar-condicionado ligado, comendo uma pipoca? Olha como tá maravilhoso pregar o Evangelho. Então já prega o Evangelho aí, já compartilha e vamos para cima. Manda no grupo da sua família, manda no grupo do seu trabalho. Sabe aquele povo chato? Manda, vai que Deus converte. E vamos que vamos, meu irmão. Mas antes de começar, eu queria falar sobre o nosso patrocinador, o Você Mesmo Story. Inclusive, eu acho que é a melhor propaganda que você usa. Inclusive, já estou usando essa calça aqui, que é maravilhosa, cara. Se você já gostou, meu irmão, entre em contato com eles. O contato vai estar aqui na descrição. Ele vai te dar 15% de desconto se você colocar o Gago TV 15. Olha que coisa maravilhosa. Então não perca a oportunidade, vai lá e fala que você veio pela Gago TV, além de nos ajudar, vai te deixar 15% off e ainda mais bonito. Não perca a oportunidade. E vamos que vamos, meu irmão. E sem mais enrolação, porque hoje eu estou muito ansioso. É alguém que eu admiro bastante, é alguém que testemunha Jesus, é alguém que foi o meu professor no ITQ, cara. Estou muito feliz de trazer ele aqui, o pastor Marquinhos. Pastor, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa e deixa Deus te usar e vamos para cima. Glória a Deus, Pai João, boa noite, paz àqueles que nos assistem, uma boa noite a todos. E glória a Deus, glória a Deus. E, pastor, o senhor sempre foi cristão? João, minha conversão é um negócio até, eu sempre brinco, né? Sabe aquelas conversão meio doida? Porque na verdade a gente nasceu em um lar cristão. Eu sou filho de pastor, mas convinha o Senhor levar o meu pai, ele recolheu o meu pai ainda muito novo. Meu pai foi recolhido pelo Senhor aí aos 42 anos. E a gente muito novo, acabou que a minha família meio que saiu da presença do Senhor, se desviou do caminho. E aí, passado muito tempo, eu tive, tanto eu como meu irmão, um envolvimento com droga, com crack. E sendo usuário de crack durante 8 anos, um belo dia, já passado da meia-noite, eu aguardando aquela loucura passar para eu poder retornar para minha casa, para não gerar uma dificuldade maior com a família. E eu me lembro que eu estava sentado em uma calçada e veio um senhor moreno, e começou a falar de Jesus para mim e falar que Jesus me amava e coisa e tal. E eu, naquela loucura da droga, eu lembro que eu falei para ele assim, o senhor está roubando a minha loucura, me deixe em paz. Eu conheço o Cristo que você está falando. E foi onde eu ouvi uma frase que marcou minha vida até os dias de hoje: se você conhecesse o Cristo, você não levaria a vida desgraçada que você está levando. E aquilo mexeu muito comigo, e aquela noite, aquela palavra, ela ficou na minha cabeça, martelando ali. E aí continuei naquela rotina de usuário de drogas ali. E um dia eu estava com um amigo, o Ronaldo, a gente cresceu junto e viciou junto. E naquela noite a gente havia usado droga a noite toda. Pensa em uma noite que você usa droga a noite toda. E quando o dia estava quase clareando, nós estávamos num determinado lugar lá numa praça, eu deitado numa ponta, ele na outra, era uma praça redonda assim, com as muretas, e nós deitados cada um de cada lado. E eu me lembrando daquilo que aquele homem tinha falado. E eu falei para ele chamava ele de Neguinho, eu falei: Neguinho, eu não aguento mais essa vida, eu vou para Jesus. E eu lembro que ele falou assim, João, ele olhou para mim assim meio espantado, ele falou: mano, você é louco. Eu falei: cara, não dá para mim, não dá, mas já deu. E aí foi quando eu fui na igreja que aquele cara tinha me falado. E eu cheguei lá, a igreja estava vazia, não era horário de culto, mas o pastor estava lá. Era um pastor, chamava ser Manuel, um pastor nortista, baixinho. E eu entrei e falei assim: pastor, o senhor não me conhece, eu não te conheço, mas a minha história é essa, o que o senhor pode fazer por mim? E ele falou assim: eu não posso fazer nada, mas conheço um Jesus que pode. Ora comigo uma semana, e o Jesus que eu sirvo muda a tua história. Ora comigo uma semana e fica para os cultos. Eu me recordo que foi a semana mais atribulada que eu passei na minha vida, foi aquela. Pensa em uma semana difícil, onde tudo que deu errado deu.
E aí, se eu não me falha a memória, foi numa quinta-feira daquela semana que deu a hora de ir pro culto, né, combinado que eu tinha com aquele pastor, e choveu muito, muito mesmo. E eu fui debaixo de chuva, eu cheguei lá molhado e tava lá, a igreja era uma igreja pequena, cadeiras de plástico marrom, e tava as duas cadeiras no altar, ele de joelho e a minha cadeira do lado. Quando eu cheguei com o joelho do lado, ele olhou para mim e falou assim: irmão, agora há pouco eu ouvi passos. E eu olhei, não era ninguém. Quando eu voltei a orar, o diabo pôs a mão no meu ombro e falou que você não tinha mais jeito. Aquilo, eu estava molhado já, com frio, aquilo parecia que a minha espinha ia rachar do alto a baixo. E eu falei: não, pastor, o diabo está errado, vamos orar. Então, assim, a minha conversão, ela se deu a isso. Foi um preço realmente pago em oração. Hoje, já 20 e poucos anos, 23 ou 24 anos já em Cristo, 20 anos só no Jaguaré, nunca tive uma recaída. Glória a Deus. Nunca tive. Cheguei ali naquele momento de oração que ele passou lá, na época eu tinha 54 quilos. Eu brinco com o pessoal que eu falo que eu parecia um Fusca batido de frente com as portas abertas, só tinha orelha, né? Mas graças a Deus a obra do Senhor foi perfeita e foi de caráter eterno e estamos aqui até hoje. Glória a Deus, glória a Deus. E assim, aquele moço, aquele senhor que pregou para você lá na calçada, era uma palavra que você não queria ouvir, né? Naquele momento. E de qual importância foi aquela palavra para a tua vida, assim? Eu acho que não tem nem como mensurar a importância daquele ato dele, né? O evangelismo daquele homem naquela noite mudou a minha vida, porque nascido em um lar cristão, filho de pastor, mas uma família que acabou se afastando da fé, a gente perdeu o norte. E quando você perde o norte, ainda que você acha que você conhece a Jesus, você está muito distante dele, muito distante. E naquela noite eu tive a oportunidade de realmente olhar e ver o quanto eu estava longe de Jesus, o quanto eu estava levando uma vida desgraçada, que foi o termo que ele usou, totalmente fora da graça, totalmente fora do favor de Deus, levando uma vida miserável, jogado em uma calçada, tarde da noite, esperando um momento certo de voltar para casa. Então, acho que aquela palavra naquela noite lá, ela foi uma palavra rema, realmente uma palavra que mudou minha vida. Glória a Deus, vocês já tiveram um gostinho do que está por vir. Glória a Deus. Mas antes, quem é o pastor Marquinhos? Se apresenta para a galera que tá te ouvindo aí. Hoje o pastor Marcos é alguém que está servindo ao Senhor ali no Jaguaré, né, na Igreja Evangélica Quadrangular no Jaguaré, em São José do Rio Preto, aos cuidados do pastor Valério, casado, né, uma esposa abençoada, 3 filhos com a minha esposa, tem uma outra filha também que ela foi logo no começo, quando eu vim para Cristo, né, eu passei por um casamento, que foi até uma situação que, quando você vem para Cristo e você se distancia da rua, você se distancia do mundo, ainda que você sabe que toda a tua dependência e expectativa tem que estar no Senhor, você oscila no começo, você tem dificuldade, porque você ainda não tem raízes, então você ainda se apega a coisas. E foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, que eu precisava sair das ruas e eu precisava casar. Então eu acabei casando de maneira precipitada, né? Eu tive uma filha, hoje ela tem 21 anos, e então toda aquela precipitação gerou um casamento que aconteceu muito rápido demais, e no final acabou que não dando certo. Então eu tenho essa menina, essa filha, está com 21 anos hoje, uma moça linda e abençoada aí, mora no estado do Rio de Janeiro. E com a minha esposa hoje eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho a Beatriz, que está com 16 anos, que já é supervisora de célula na Igreja Evangélica Quadrangular no Jaguaré. Tem a Alice, que também já vem no vácuo atrás, aí, a discípula da mais velha, né? Está com 11 anos, e o Marcos, que é o mais novo, está com 6 anos de idade. Glória a Deus, glória a Deus. E assim, voltando ao seu testemunho, você falou que você veio de, né, tipo, berço cristão, né? Sim. E qual foi
gatilho que te fez sair desse caminho e ir para as drogas? Aqui de verdade, eu acho que, na verdade, com a morte do meu finado pai, a família ela não teve mais esse respaldo. A minha família, eu já não me recordo mais da minha mãe com a família indo a um culto. Eu não tenho essa recordação. As recordações que eu tenho é do meu pai ainda na igreja, né? Me lembro até de ficar deitado debaixo dos bancos, né? Aquela igreja bem lá atrás mesmo assim. E eu não tenho outra recordação. Então, quando o meu pai faleceu, a minha mãe realmente ela se distanciou do evangelho. Ela era muito nova, ela estava na época, se eu não estou enganado, com 20 anos. Nossa. Uma criança com de 6 para 7, que era eu, e o outro de 5 para 6, que é o meu irmão. Então, ela perdeu toda assim, aquela ênfase, né? E me recordo de muita dificuldade mesmo. A ponto de muitas vezes a gente dormir com fome e minha mãe não ter ali um respaldo para poder alimentar. Eu me recordo da minha mãe saindo cedo para trabalhar em lavoura de algodão, sem levar comida, levava uma marmita vazia. Dependendo de outras pessoas, cada um dá uma colher de arroz para ela poder ter uma refeição. A gente ficando com vizinhos. Me lembro de uma vez eu pegando milho seco no fundo do quintal para dar para o meu irmão com fome. Então, assim, toda essa dificuldade e afastou. Como acontece com muitas famílias que têm a sua base de fé em pegar uma pessoa só, no caso lá do meu pai. Então, quando meu pai foi tirado, a gente se viu sem norte. Não tinha uma outra pessoa que tinha a mesma afinidade com Cristo como ele tinha. Então, perdeu-se. E a gente cresceu longe de Cristo. E quando você cresce longe de Cristo, você está à mercê. É como um barco à deriva. Se você está num barco à deriva, então ele vai ser arrastado pela onda mais forte. E na nossa época foi isso. Eu trabalho desde muito novo, aos 14 anos eu já estava andando de moto para a rua. Então eu comecei a andar com pessoas mais velhas, que já usavam drogas. E eu, por muito tempo eu falava, eu nunca vou ser assim, eu não vou usar, eu não preciso disso. Mas em um determinado dia eu me vi usando, comecei fumando maconha, e daí a pouco eu estava fumando crack, e aí daí por diante as coisas só pioraram. Caramba. E assim, qual conselho você dá para quem está ou entrando nesse caminho ou tipo já está nesse caminho? O preço das drogas é um preço muito alto mesmo. A droga, eu costumo dizer que assim como a palavra de Deus ela fala que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, a droga ela tem o mesmo aspecto. Ela veio para matar, roubar e destruir. Ela te destrói tudo que está em volta. Ela acaba com família, ela acaba com relacionamentos, ela destrói tudo à tua volta. Ela literalmente ela é o próprio Satanás trabalhando. Então é algo terrível. Para aqueles que estão começando, no começo tudo parece muito bom, né? É como se você, vamos imaginar que aqui a gente tem um caminho e você começa esse caminho com uma almofada, como um travesseiro macio. E logo à frente uma areia grossa, vamos imaginar assim, um pouco mais à frente pedra, umas pedriscas e um pouco mais à frente lama. O começo de uma vida na droga, o começo de uma vida no mundo, ele começa dessa forma. No começo aqui é macio, é muito macio, é bonito, tem status, né? As pessoas gostam disso, as meninas gostam disso, então você se sente bem, você se sente aceito, porque o ser humano ele tem uma necessidade, uma carência que ele acha que pode ser suprida com droga ou bebidas, quando na verdade só pode ser suprido com Cristo. Amém. Pena que demora demais para se entender isso. Então, quando você está na almofada, quando você está ali é tudo muito bom, tudo muito certo, mas você tende a caminhar. E à medida que você caminha, a areia grossa, vamos imaginar ali, já começa a incomodar, mas ainda parece que está dando certo. Tá tudo bem, tá incomodando, mas é suportável, tá incomodando, tá gerando dificuldade em casa, minha mãe tá irritada comigo, meu pai e aquela coisa toda, né? Então, mas tá sendo suportável, dá para relevar. E Satanás ele vai te conduzindo, ele vai te induzindo a mais. E quando você chegar na pedra, ali o incômodo já é muito maior. Nesse ponto da pedra, que foi o ponto que eu cheguei literalmente na pedra, né, que meu problema foi o crack, e quando você está nessa pedra, você vê passando por essas fases, e quando você chega na pedra, ali já é dor demais.
Aqui já tem perdas, aqui já perdeu família, aqui muitos já foram parar nas ruas. Então aqui a perda é muito maior, aqui a dor é maior. No entanto, Satanás continua trabalhando, ele não vai parar. A tua dor não é suficiente, até que ele te leva um pouco mais à frente, e aí é lama, aí é um estado de perdição. Aqui as perdas já são irreparáveis, aqui muitas vezes você não tem condição de sair, aqui você já não sai sozinho mais, aqui precisa de um cara como aquele, para chegar em você e falar assim: meu amigo, toma vergonha na tua cara, essa vida desgraçada que você está levando. Então precisa de um confronto muito maior, e agora já não é fácil sair. O pastor que me ajudou, ele costumava usar uma frase que era interessante, que ele falava assim: irmão, quando o diabo não joga o crente na lama, ele joga a lama no crente. Nossa. Então assim, o que ele quis dizer com aquilo? Ele dizia assim: você está passando um processo de libertação, mas cuidado onde você vai, porque ele pode sujar de novo. As pessoas, elas não voltam para as drogas, elas não saem da igreja do nada, elas vão se sujando com o mundo primeiro, um pouquinho, né? Um pouquinho de cada vez, até que um ponto onde ela começa a reconhecer e causar vergonha. Então ela começa a se afastar, ela se afasta do João, ela se afasta do irmão, ela se afasta do pastor, ela troca o primeiro banco pelo último, porque aí dá pra rua, tá facinho de sair. Eu costumo brincar que as crentes que saem da frente e vai para trás, porque o último banco da igreja, eu brinco que serve para dois tipos de pessoas, dois tipos de público: para quem está chegando e para quem está saindo. Quem está chegando senta no último, e quem está saindo também começa a sentar no último. É do último para fora. Esse não é uma regra, certo? Não é porque a pessoa senta lá atrás que ela vai sair da igreja. Mas quando é uma pessoa que ela é ativa no reino e ela começa a se distanciar, vir para trás, é porque ela está ficando distante do altar. Existe alguma coisa errada acontecendo. Exatamente. Até que chega um ponto que o altar já não atrai ela mais. Então dali para a rua não tapa. Fica muito mais fácil. Então, para aqueles que estão chegando, de repente hoje você está deslumbrado com as drogas, deslumbrado com o mundo que está lá fora, o meu conselho é que você se atente para a palavra de Deus e que você realmente reflita, porque um pouco mais à frente, como a gente já falou aqui, não vai ser mais a espuma, não vai ser a areia, não vai ser o pevisco, mas é lama. E uma vez no lamaçal do pecado, é muito difícil, é muito doloroso. Tem volta, sempre haverá volta. Sempre que eu existir um evangelista, sempre que tiver alguém compartilhando um link como esse, sempre que tiver alguém orando por você, tem ainda realmente como voltar, tem como dar certo, mas não espera chegar nesse ponto. E hoje em dia, se eu estiver errado, por favor me corrija, mas como que tipo, tipo raro alguém que é igual esse senhor, né? Que ele falou: ó, é o seguinte, filho, essa vida que você tá aí, né? É tipo, como é raro isso hoje em dia, né? Hoje não é só é raro, como também é difícil até mesmo daqueles que estão dentro da casa de Deus, que estão ali servindo ao Senhor, eles ter coragem de falar umas verdades. A verdade, ela sempre libertou pessoas. Desde o início, Jesus, ele veio e diz: eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, dizendo assim, eu sou a verdade que transforma vidas. Agora existe uma mentira de Satanás, um engano que está trabalhando no meio do povo de Deus, onde dá-se a ideia de que dá para viver com duas verdades. O que é isso? Viver com duas verdades: a minha e a de Cristo. Então a pessoa, ela tem uma verdade, ela caminha na verdade dela até um certo ponto, e depois daquele ponto ela pega a verdade de Cristo. E ela fica trabalhando dessa forma. E aí a verdade dela diz assim: não quero me envolver com a vida dos outros. Então não se envolve. Se ele tivesse a verdade de Cristo realmente emplacada no coração dela, como aquele homem naquele dia, ela não deixaria passar uma oportunidade. O conselho de Deus para Josué é: guarde toda a palavra do livro desta lei, e seja forte, e seja corajoso. Tem faltado guardar a palavra e tem faltado coragem. Josué, mesmo quando ele está numa situação onde o povo está ali, talvez gerando uma dificuldade toda, a palavra vai dizer que ele pega e se posiciona. Ele diz: eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então as pessoas precisam realmente ter essa certeza.
Eu não sei quanto a você, João, eu não sei qual que é a tua metodologia de vida cristã, mas a minha metodologia eu não posso ver alguém caído que eu sou disposto a levantar. Então, eu era um viciado, já próximo da meia-noite, ou meia-noite naquela ocasião. Eu era o cara drogado na calçada e ele era um homem já avançado em idade. Era só nós dois na rua. Quem mexeria com alguém assim? Quem ousaria ir lá? Poucos iriam. Poucos. Hoje, para pregar, tem muita gente pregando, mas pregar não onde realmente precisa pregar, são muito poucos. É muito pouco. Então, a atitude como aquela lá deveria ser a atitude de todo cristão. Eu sei o que Cristo faz, então por que não levar isso para aquela pessoa? Por que não olhar para ela e ver ela já transformada? Por que não acreditar nela? A minha esposa, em determinada situação, nós estávamos no Jaguaré e eu trabalhava muito, muito mesmo, muito. A ponto da minha esposa procurar o pastor Valério e pedir um auxílio para ele, que ele viesse conversar comigo para que eu parasse de trabalhar tanto. Imagina isso. Você lembra que na época o pastor tem tanto marido vagabundo, aí minha esposa foi dar desculpa para parar de trabalhar. Mas veja bem, isso tudo aconteceu e aí, passado um tempo, a gente acabou abrindo as portas da nossa casa para uma célula. O Senhor nos abençoou com uma casa no bairro Nova Esperança, que foi um programa habitacional, na onde pegamos uma casa ali e pegamos a casa totalmente crua. Era uma casa muito pequena, uma casa bem crua, e nós tivemos ali o desejo de levar uma célula para nossa casa a partir de uma pessoa falar para nós, queria fazer uma célula na tua casa e coisa e tal. E a gente era só frequentador da igreja nessa ocasião, só frequentador. Isso em 2013, 2012 para 2013. E foi interessante que a gente estava ali naquela casa, ali não tinha nem condição de ter uma célula, né? E nós fizemos um contrapiso com um saco de cimento. E o lugar era grande, né? Então ficou aquele farelo. Mas começamos uma célula ali. E a célula na nossa casa, com um outro líder ministrando a palavra lá. E eu continuava nessa loucura para trabalhar. E um dia, numa quarta-feira, dia de célula, dentro daquela casa, que era a minha casa, eu cheguei lá, já era umas 20 para as 11 da noite, trabalhando. E o carro do líder estava na porta. E aí o pessoal da célula já tinha ido embora, mas o líder estava lá. E eu me lembro de eu ter aguardado mais algum tempo na esquina, para não chegar. Eu vou esperar todo mundo ir embora, esperar o líder também ir embora. Mas naquele dia, João, como assim, a vida da gente é norteada por palavras, né? E eu esperei, e aquele líder não foi embora. E quando eu cheguei lá, que eu entrei para dentro, ele não falou nada de muito assim. Ele só veio de encontro comigo, pôs o dedo na minha cara e falou assim: o dia que você tomar vergonha na tua cara, aprender a servir a Deus, você vai trabalhar menos e você vai ganhar mais. E ele montou no carro dele e foi embora. Então aquela palavra naquele dia foi uma palavra muito dura de ouvir, porque você está cansado, você trabalhou até 10 horas da noite. Uma pessoa dentro da tua casa falar isso daí, então você fica, poxa, coisa de louco, né? Mas graças a Deus por aquela palavra, graças a Deus mesmo. E a partir daquilo dali, algumas outras pessoas, na época era para multiplicar aquela célula, e aquelas pessoas eram para assumir a célula, e aí um não quis, outro não quis, outro não quis, e então ele olhou para mim e falou assim: você vai ser o líder. Porque na verdade, quando a gente começou a trabalhar com célula, era minha esposa que liderava, não era eu. Eu não liderava células. Eu falava que eu era a pessoa que intercedia por ela, para que Deus desse graça. E nesse dia lá, ele pegou e falou da gente assumir a célula, e eu me propus a assumir aquela célula. Mas de tudo foi uma luta da minha esposa, que ela sempre dizia para ele, para esse líder: ajuda ele tem potencial, ele vai dar certo, acredita nele. Então, enquanto todo mundo à minha volta não acreditava, por causa desse jeitão meio estourado, né, vindo do mundo, problema com droga, coisa e tal, então assim, as pessoas não dão muita credibilidade. A minha esposa acreditou e aquele líder acreditou junto com ela. E ambos começaram a apostar nisso. E a gente começou a trabalhar com célula. Eu me recordo que a minha primeira célula durou 2 minutos. Eu comecei a pregar e me deu um nó na garganta e não saiu mais nada. Eu não consegui compartilhar a palavra mais. Mas graças a Deus, de lá para cá, o Senhor tem proporcionado um crescimento e a gente está indo embora. Mas tudo partiu de uma atitude de abrir as portas da casa para o Evangelho. Foi onde a gente passou de meros espectadores da palavra a realmente participantes de uma graça que leva qualquer um que realmente quer viver a vontade de Deus a crescer. E hoje nós estamos aí. Então, vivendo assim a vontade de Deus e a plenitude da graça dele.
E glória a Deus. E assim, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Mas eu penso assim, quando alguém entende quem, tipo, quem Deus é, tanto a vida dela quanto quem está próximo dela é, é totalmente transformado. Com certeza. Por exemplo, quando Deus fala lá para Moisés, vai lá e fala lá para Faraó, Faraó liberar vocês. Aí Moisés fala assim para Deus, tá, mas tipo, quem eu falo que, né, mando do eu ir lá falar. Aí Deus é muito direto, fala assim, eu sou o que sou. Ou seja, quando nós entendemos que Ele que nos mandou ir, que Ele que nos mandou pregar, não é Muda tudo. não é mais sobre nós, mas sim quem Ele é através de nós. Aí fica muito mais, entre aspas, fácil e leve, porque a gente fala, ei, quem mandou? Deus, então, ou tipo, o BO é de quem? Exatamente. É dele, então, tipo, você é Nessa, personagem. nessa passagem, dá para você até entender legal aquilo que eu estava falando sobre as duas verdades. Pessoas que querem andar com a sua verdade e com a verdade de Deus. Nessa ocasião que você citou, Moisés ele está ali juntamente com o seu irmão Arão, e quando Deus fala, mas e se ele me questionar? O que fazer se eu for questionado? Porque as pessoas têm um plano A e o plano B não. Vou falar de Jesus para ela, mas e se ela não aceitar? O que eu faço depois? E aí foi algo interessante, porque Deus falou assim, você vai catar o cajado e você vai soltar no chão, né? E o cajado ele vai virar uma serpente, ou seja, vai mostrar uma manifestação da minha verdade. A serpente de Moisés e de Arão, na verdade, que o cajado foi o de Arão, aquele cajado transformado em serpente era uma verdade. Ele estava dizendo assim, ó, foi Deus quem mandou e ele tem poder. Mas quando Moisés faz isso, Faraó rapidamente chama os seus magos, que faz a mesma coisa. Também solta os seus cajados também viram serpentes. Então, se a serpente de Moisés, ela representa a verdade absoluta de Deus, as serpentes de Faraó, dos magos, representa também a verdade de Faraó. Então, há um impasse que há duas verdades. No entanto, a verdade de Deus engole a verdade de Faraó, deixando claro que nenhuma outra verdade é absoluta, apenas a de Deus. Subsistirá. Nenhuma outra. Mas isso é onde as pessoas não conseguem entender e ficam caminhando com duas verdades. A minha verdade me faz temer falar de Jesus. A minha verdade me faz me preocupar como vai ser a reação das pessoas. Enquanto a verdade de Deus está dizendo assim, apenas pregue e o meu Espírito fará. Então a nossa parte não é nos preocupar com a reação das pessoas, a nossa parte é nos preocupar em fazer a nossa parte realmente, pregar o Evangelho a toda criatura. O trabalhar, o convencer não cabe a mim, não cabe ao Gago TV convencer um público, mas cabe ao Gago levar um programa que realmente traga uma verdade, e aí do lado de lá o Espírito Santo vai trabalhar, porque enquanto tem a igreja para ensinar, tem o diabo para acusar e o Espírito para convencer. Cada um tem que fazer a sua parte. Então nós como cristãos temos que parar muitas vezes de ajudar Satanás só acusando. Ah, esse daí não tem mais jeito, esse daí não vai, esse daí não funciona. Quantas pessoas lá atrás, pelo meu comportamento, talvez diria assim, não, esse daí não vai dar certo. Ixi, isso aí não vai ficar bom, não vai dar coisa boa. E hoje, quantas mães muitas vezes não procuram? Quantas famílias que quando o filho enterra nas drogas, lembra do Marcos? Então hoje, graças a Deus, eu estou num lugar onde Deus me usa do jeito que Ele realmente me chamou, numa situação onde eu posso realmente ser testemunho. Eu posso hoje falar para um pai de família, continua orando pelo teu filho, porque Deus vai colocar ele de pé. Eu não sou uma pessoa que hoje está liberto por causa de remédios ou por causa de clínicas.
Eu sou uma pessoa que um pastor não falou assim, ó, vamos fazer vaquinha para internar o nosso irmão Marcos. Ele falou comigo, vamos orar comigo. Foi na fé, né? Foi na fé. Ele me ensinou o que realmente era necessário. Pague um preço pela tua libertação. Realmente faça o inferno reconhecer que você está saindo de um lado e indo para o outro. E não estão te dopando para que você fique dopado dentro da igreja, à mercê de uma recaída. Não, mas eu fui ensinado do jeito certo. E hoje eu tenho até um pouco de dificuldade quando uma pessoa chega e fala, mas a carne é fraca. Mas é fraca porque você não ora. A carne é fraca porque você se distancia de Cristo. A carne é fraca muitas vezes porque você não tem vergonha na tua cara, você acostumou a cair e levantar. Então as pessoas elas se acostumaram com isso também. Então essa minha verdade que eu carrego é a verdade de Cristo, ela se tornou a minha verdade. Então o que Cristo fala ao meu respeito é verdade para mim e acabou. Se a palavra diz que eu sou mais que vencedor em todas as coisas, então eu sou mais que vencedor em todas as coisas e acabou. Já era. Então eu procuro testemunhar isso. Hoje a minha família caminha dessa forma. Se tem uma filha hoje de 16 anos supervisionando no célula, não é porque nós estamos num lar bagunçado, mas sim porque nós temos um lar comprometido com defeito, sim. Com muita coisa para melhorar, com certeza. Mas que a marca é Jesus. Lá a gente ensina que o motivo pelo qual a gente anda com um carro é porque Deus dá graça. O motivo pelo qual a gente mora hoje é porque Deus dá graça. Então tudo é muito certo. Então os nossos filhos respiram essa fé. Um dia nós estávamos saindo de um culto onde o meu pequenininho começou a arrumar uma confusão lá porque ele não queria ficar na escolinha e ele acabou falando uma palavra ruim a respeito da escolinha. E aí na hora eu já peguei e falei firme com ele. Eu falei, você nunca mais despreza as coisas de Deus, porque tudo que nós somos e temos é por causa dele. Tudo, o carro que você anda, a cama que você dorme é por causa dele. Então nunca mais isso sai da tua boca. Então a gente é rápido em frear coisas malignas que tentam entrar dentro da nossa casa. Então você tem que ser ligeiro com isso. E muitas vezes uma família cristã vai aceitando. Outro dia ele estava fui fazer devocional com ele, minha esposa que tem o hábito de fazer devocional com as crianças. E nesse dia ela falou assim, faz devocional com o Márcio que eu vou ir adiantando a janta. E aí eu fui lá para o escritório com ele, lá entrando no escritório e estamos lá fazendo devocional. E na palavra devocional foi legal, porque a palavra me deu um gancho para pegar ele em uma situação. Porque a oportunidade de Deus. Ele ouvindo isso agora. Ele gosta muito de alguns youtubers, né? E aí eu peguei e falei para ele assim, deixa eu te falar um negócio. Esse youtuber tal aí, você conhece ele? Ele falou, não pai, ele tem 6 anos. Você conhece ele? Não. Ele falou, você acha que um dia você vai conhecer ele? Um dia ele vai vir aqui em casa, sei lá, almoçar? Não. Ele falou, então uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que talvez você nunca vai conhecer, uma pessoa que talvez nunca vai pisar na tua casa, por que você deixa ele te influenciar tanto assim? Por que ele influencia a tua decisão desse tanto? A ponto de muitas vezes você desrespeitar a gente. A ponto de muitas vezes você tomar um comportamento que a gente já falou pra você que não é normal, não é certo. Pra nossa família isso não é certo. Então por que você aceita isso? E ele ficou espantado. Então são oportunidades, então a gente precisa corrigir no trajeto. Porque a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho. Não é pregar e fazer tudo ao contrário, mas é no caminho. Então quando nós ensinamos nossos filhos? Indo para uma cela, indo, falando. Se você entrar no quarto da minha menina, está lá na parede dela os alvos dela. Minha menina, ela sonhou em ser supervisora, ela trabalhou para isso. Porque ela viu a trajetória dos pais. Nós não fomos alguém que chegou numa igreja e já fomos agraciados com muitas coisas. O pastor Wagner, quando veio aqui, ele até comentou uma situação que eu costumo falar que vaso é problema de oleiro. Ele comentou que lá, porque a minha mentalidade a respeito disso, o que é? O pastor que me ajudou, que foi um instrumento na minha vida ali, nas mãos de Deus, para me trazer um renovo, ele passou por algumas dificuldades, sabe? Que fazia com que o homem fosse desabonado. E naquela ocasião, o diabo tentou me roubar aquilo que Cristo tinha feito. Ele começou a colocar dúvidas, porque se tudo que eu estava recebendo passou por aquele homem, e agora aquele homem está errado, como fica o que eu recebi? Se a mangueira que saiu a água estava suja, então aquela água não é boa? Você está entendendo? Entendi. Então o diabo tentou colocar aquilo no meu coração. E aí o Senhor me levou àquela palavra do oleiro.
quando o Senhor leva Jeremias à casa do oleiro. Então o vaso, ele nas mãos de Deus, Deus faz o que ele quiser. Então ali eu aprendi a separar o vaso do oleiro. O vaso, ainda que ele tenha os seus trincos, ainda que ele tenha dificuldade, o oleiro é perfeito. Ou seja, a palavra que o vaso ministrou não é dele, é do oleiro. Então o que o oleiro fez na minha vida é perfeito, permanece até o dia de hoje. Amém. Aquele pastor já passou, já foi recolhido, está com o Senhor. Mas a palavra que ele ministrou do oleiro permanece em mim. Então essa palavra ela é uma verdade, ela é uma palavra que foi rema. Então a gente tem tentado ensinar aos nossos filhos a isso. Porque quantos filhos hoje, João, não questionam a liderança? Quantos pais na igreja hoje, filhos em casa? Quantos? Cadê teu filho? Não veio, não quis vir. Quando que você vai dar o direito do teu filho de escolher entre céu e inferno? Na minha casa não tem isso. Eu não vou deixar o meu filho escolher se ele quer ir para o inferno ou para o céu. Enquanto eu for vivo, eu vou fazer de tudo para que ele vá para o céu. Tudo. Eu não vou dar. Às vezes eu vejo pessoas dizem assim, eu estou deixando meu filho para ele escolher quando ele quer batizar. Não vou deixar. Eu vou deixar claro para ele que só tem um caminho, só existe uma verdade. A verdade de Faraó para o meu filho não serve. É uma verdade só e ela é absoluta. Quem crê e for batizado será salvo. E ponto. Como que um pai diz para que eu estou dando a oportunidade do meu filho escolher se ele quer ir para o céu ou para o inferno? Olha que loucura isso, João. Como você que é pai, que é mãe, que está em casa assistindo esse podcast, como que você vai dar ao teu filho a oportunidade de escolher se ele quer ir para o céu ou para o inferno? Eu acho que isso não condiz. É muito fora de base. Aí depois vai chorar num caixão, pedindo misericórdia para Deus? Já foi, né? Já foi. Tem que fazer ensinar no caminho. Marquinhos, e se perder? E se desviar? Como é que vai ser? Aí veio a dele, né? Aí eu vou dobrar o joelho e falar, Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou, agora ele está na tua mão. Eu vou cobrar de Deus aquilo que Deus cobrou de mim. Porque Deus me cobrou de ensinar meu filho no caminho. Então eu fui e levei, eu ensinei no caminho. Então agora, Senhor, faz a tua parte. Você está entendendo? Com muito temor e tremor, eu vou dizer para Deus assim, agora o meu filho é problema do Senhor. Você está entendendo? Porque eu fiz, sim. Agora eu estou requerendo. Então assim, se você me prometeu algo e eu cumpri a minha parte, eu posso te cobrar da tua parte. Você está entendendo? Sim. E o Senhor nos deu isso. Então eu estou ensinando no caminho, dando exemplo. Falhos, com dificuldades, sim, se melhorar a cada dia? Sim, com certeza. Com certeza. Tem uma charge que eu amo ela, que é assim, é muito interessante, que é um pai que ele é pastor. Aí tem a igreja, né? Aí um dia esse pai chama o filho para ir embora. E o filho, não quero ir embora, quero ficar aqui. Não quero ir embora. Aí veio uma irmãzinha da igreja, sabe aquela lá, irmã do coque? Que as irmãs chegou na criança e perguntou assim, nossa, você gosta tanto da igreja? Eu falei assim, não é isso. É que meu pai aqui, ele é bonzinho, só que lá em casa não. Aí eu fiquei pensando assim, né? Quantas vezes nós, dentro da igreja, somos cristãos, mas e lá fora? Exatamente. Quando realmente deveria mostrar quem é, não consegue fazer o que realmente tem que ser feito, né? O papel de ser cristão. Mas é muito sério isso daí, muito sério. E hoje são muitos hoje. Os pais que estão na igreja, os filhos não estão. Os filhos iam na igreja quando eram pequenos. E cresceu e se afastou. Aonde está o erro? No Evangelho? Certeza não. O Evangelho é perfeito. Sim. Então o erro está na aplicação do Evangelho. Na aplicação. Como você vai aplicar o Evangelho? Você precisa aplicar. Eu penso que Deus ele nos dá conselhos. Até quando Deus fala para Paulo, quando Paulo, a Bíblia diz que ele ora ao Senhor ali para que o Senhor tirasse um espinho na carne dele. E ele diz, por 3 vezes eu orei. E nos 3 vezes a palavra do Senhor foi não. A minha graça te basta.
A graça não é só um favor imerecido, como muitos crentes pensam, mas é a ação do Espírito para nos levar a viver a vontade de Deus. Amém. Então, quando Deus dá esse conselho para Paulo, a respeito do espinho na carneira, a minha graça te basta, lá na frente você vai ver Paulo dizendo assim: eu dou graças ao meu Deus porque oro em língua mais do que todos vocês. Ou seja, Deus falou que você precisava da graça, e a partir daí eu comecei a buscar essa essência do Espírito. E hoje eu dou graças a Deus porque oro em língua mais do que todos vocês. Ele não diz: hoje eu estou aqui padecendo, sofrendo porque Deus não quis tirar o espinho da minha carne. Hoje, filho, a gente anda nesse carro velho porque Deus lá atrás não me abençoou numa parcela e eu atrasei, o banco tomou. Hoje, filho, nós somos aqui uma família que passou por um divórcio porque Deus não nos ajudou. Você está entendendo? Distorce a verdade. Quando na verdade deveria ter tomado uma posição lá atrás e mudado a sua É história. escolha, né? É escolha. Então Paulo ele vai na essência daquilo que Deus falou. Se é a graça que me basta, então eu vou encostar com força. Porque em outras palavras Deus está dizendo assim: afasta de mim, você se perde. Minha graça te basta. Esse é o único caminho, né? Exato, fica perto que vai dar certo. É simples a matemática. É que o evangelho, ele é puro e simples, né? A gente, que às vezes fica enfeitando o evangelho, o evangelho é direto. Existe um caminho, uma verdade, uma vida. Não tem enfeite, né? Arrependimento. E uma coisa assim, hoje um pai, ele é corrigido no altar hoje por um pastor, e ele chega em casa e ele murmura, ele blasfema dentro de casa. Os filhos estão vendo, os filhos estão ouvindo isso. Aí o pai depois se arrepende, mas o filho não. O pai volta, mas o filho carrega mágoa. Esse é o motivo pelo qual muitos filhos não estão, porque tomou birra do pastor. Uma vez aconteceu uma situação lá no Jaguaré, onde houve uma reunião e eu acabei numa brincadeira lá com o meu pastor, e ele me corrigiu por causa daquela brincadeira. Mas eu achei que era algo muito simples, muito nada a ver, brando demais. Mas na hora passou, e no outro dia ele me corrigiu. Ele foi lá no meu trabalho, porque ele havia me ligado e mandado várias mensagens, eu não vi. Então quando pensa que não, meu pastor encostou e me corrigiu, realmente me corrigiu, com muito amor, mas me corrigiu. E foi num momento de ascensão, onde nós estávamos liderando e já havia multiplicado muitas células já. A gente estava bem mesmo. Orgulho, eu estava lá em cima. Tava, cara, a gente estava bem. E aí eu recebi aquela correção. E eu me lembro que eu fiquei muito chateado mesmo com aquilo. E tudo, até que depois, num futuro, eu peguei conversando com ele, eu falei para ele, falei: nossa, pastor, mas às vezes eu vejo pessoas fazendo muitas coisas e não vejo ser corrigido, né? E o senhor corrigiu, e eu pude ouvir do meu pastor. Eu falei assim: as pessoas que eu espero mais, eu cobro mais. Nossa. Então assim, Deus muitas vezes espera mais de você, por isso está te cobrando com força. O teu pastor espera mais do João, por isso que cobra o João. Então eu espero mais, então eu estou cobrando, eu estou exigindo isso. Também ouvi da boca do meu pastor uma vez que ele pegou e eu pregando e pela muito uso de gíria na vida que eu tinha, e eu acabava muitas vezes usando termos fortes. E uma vez ele me chamou para conversar e falou assim: Marquinhos, Jesus ganhou uma meretriz e não usou o linguajar dela. Qualquer outro saia da igreja com isso. Você está entendendo? Ele deixou claro, falou: você não precisa mais disso. Mas é um momento que está crescendo. Não é alguém que está no banco, é alguém que está supervisando células já. Foi um supervisor que ouviu isso. Então eu já estava numa posição onde eu achava que estava tudo certo, estava tudo bem, e o meu pastor não parou as correções, ele continuou me corrigindo, ele continuou me podando. E eu estou há 20 anos servindo no Jaguaré sem ter saído uma vez. Nenhuma vez. Glória a Deus. A igreja que eu aceitei a Jesus, que não foi no Jaguaré e não foi na Quadrangular, ela é uma igreja chamada Casa da Bênção. E olha como é interessante, eu tenho um senso de achar que muitas vezes, se eu devo algo para o João, eu quero pagar. Então eu tinha um sentimento no meu coração que eu fiquei devendo algo para aquele ministério. Eu tinha um sentimento que eu fiquei devendo algo para a Casa da Bênção, né? Porque me ajudaram no começo. E aí um dia eu peguei e falei: poxa vida, eu vou lá, por desencargo eu vou lá. E eu participei de um culto de manhã no Jaguaré, e à noite nós fomos lá. Fui lá para ouvir uma palavra, para ver se aquele sentimento saía ou
Deus queria comigo? Por que eu estava lembrando daquilo? Por que eu estava sentindo um sentimento que eu estava devendo algo? Será que não é aqui? Será que é lá? O que estava acontecendo? O que estava Você quer dizer, alô Deus? Por que eu estava naquele conflito interno? Então eu fui lá nesse dia. E João, foi um negócio extraordinário. A igreja ela é uma igreja pequena, não tem muitos membros. E no final o pastor chamou o pessoal para frente para orar, receber oração. E eu fui no bolo. E foi umas 20 pessoas para frente. A frente do altar encheu de pessoas. E eu fiquei no canto de cá e vi um monte de gente. Ele desceu e ele teve a capacidade de orar impondo as mãos de um por um. Um por um. Ficou aproximadamente, sei lá, 20 minutos ali na frente orando em todo mundo. Põe a mão, orava mais de 20 minutos, com certeza. Põe a mão e orava, Resumindo a história, ficou eu no canto de cá e uma mulher no canto de lá. Ele orou por todo mundo. Ele largou eu aqui e foi lá orar nela. Ele foi lá, orou na cabeça da mulher lá, soltou ela lá. Ele veio de lá para cá, eu aí fiquei o último lá. Ele veio de lá para cá orando em língua estranha. Vendo aquelas rajadas de língua mesmo, e ele veio, e ele não orou por mim, ele me abraçou e falou assim: o teu lugar não é aqui. E voltou para o altar. O teu lugar não é aqui. Ele não me conhecia, ele não era o pastor daquela época. Ele era o pastor que trouxe a igreja de volta para São José do Rio Preto. Mas ele não me conhecia. Na igreja só tinha uma pessoa, que é um amigo meu de infância lá, que foi na época da conversão. Ele sim, estava lá e eu não falei para ele que eu ia naquele culto. Ninguém sabia, aquele homem não sabia o motivo que eu estava lá. Pois ele veio orando e veio e falou assim: o teu lugar não é aqui. E aí eu entendi, porque eu pensava o quê? Cada um permaneça aonde foi chamado. Lá eu fui salvo, chamado eu fui no Jaguaré. Amém. E só sai de lá onde eu posso me abençoar e me enviar. Ela sai. Que nem é o meu desejo é ficar por reunião. Tipo, vai que ele escuta isso aí e vai lá, vai dando brecha. Não, mas eu sempre deixo muito claro, eu amo o pastor, cara, amo Deus. E hoje eu e minha família, a gente vive um momento muito bom mesmo, na fé, em tudo aquilo que Deus está fazendo, proporcionando, e eu devo tudo àquele casal, cara, pastor Valente e pastor Adel. Não é aqui rasgando seda a eles, mas foram as pessoas que tiveram coragem de falar na hora certa o que a gente precisava ouvir, sabe? Não poupou esforços, falou, mentoriou, porque mentoria não é passar a mão na cabeça, mentoria é falar o que a pessoa precisa, e os nossos pastores fez isso. E hoje, louvamos a Deus por estar lá hoje, servindo ao Senhor e podendo estar lá trabalhando num lugar que tem nos acolhido dia após dia. E eu não sei se, né, se você percebeu isso aqui, só que uma coisa que a gente falou bastante aqui foi falar a coisa certa na hora certa, percebeu? Exatamente. E tipo, hoje em dia, muitos pagam muito caros em mentorias. Nada contra, se você quiser pagar dinheiro, o dinheiro é teu, você faz o que você quiser. Só que, por exemplo, alguém lê a palavra de Deus e fala: nossa, ela é forte. Eu falo, gente, ou alguém vem tipo, falar algo para o seu crescimento, aí a pessoa vai: é forte. Eu falo, gente, mas É muito complicado, né, e tipo, comigo foi mesma coisa. Quando eu me converti, eu sempre fui à igreja, na igreja, só que eu nem sempre fui à igreja. Quando eu usava droga, eu era alcoólatra, nossa, eu tinha a vida totalmente acabada, assim, tipo, as pessoas olhavam pra mim e falavam: isso aí logo é o funeral dele tá próximo. As pessoas falavam mesmo pra mim, pra minha mãe, e até que um dia eu fui em um retiro, como eu ia
todo ano em acampamento, normal. Eu falei assim, eu vou lá. Vai ser só mais um. Vai ser só mais um. Só que eu cheguei no acampamento, cara. Tipo assim, Deus deu uma paulada em mim, assim, sabe? A hora que eu parei o carro, assim, Deus falou assim pra mim: essa é a tua última chance, se você volta pra mim, você morre. Só que, ou seja, a palavra certa na hora certa. Só que na minha cabeça, qual que era a morte que tá falando? A morte ali. Só que aí depois de muito tempo eu entendi que era a morte eterna, que é muito pior do que essa morte aqui. Aí eu fui, entrei no acampamento, cara, não conhecia ninguém, assim. Eu só uns 3 amigos que foram comigo, mas tipo, ninguém sabia minha vida, ninguém sabia minha história. Sentei lá, a pastora falou tudo que Deus tinha falado pra mim no carro. Aí eu falei, não tem como. Mas eu falei, tem tantas pessoas, é pra outra pessoa. Cara, ela tipo, saiu de lá onde ela tava, assim, tinha um monte de gente na frente. Eu não fui na frente, eu fiquei no banco. Ela veio assim, olhando pra mim e pontou dando na cara e pá. Ali eu entendi, cara, Deus tem algo pra mim. E por quê? Porque ela lá, tipo, glória a Deus por isso, teve a ousadia de o quê? Ser obediente à voz do Espírito Santo. E hoje, tipo, quando às vezes, tipo, Deus fala pra mim, vai lá e faz tal coisa. Fala, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Deixa a oportunidade passar, né? Deixa a oportunidade passar. Mas é uma grande verdade, né? A gente precisa estar mais sensível, viu, João? Mais sensível à direção de Deus. E quando Deus falar para falar, ou mandar fazer, faça. Só vai, né? Nessa questão de fazer, teve um dia que eu até comentei isso, tinha alguns pastores conversando e um deles pegou e falou bem da minha menina, da Beatriz, que ela tinha orado, né? Na casa de oração. E ela tinha feito uma oração uma meia hora no microfone lá e esse pastor viu ela orando. Ele falou, nossa, que bênção, né? Futura pastora e coisa e tal. E aí eu peguei e comentei uma situação. Na pandemia, em plena pandemia, a minha esposa ia preparar um almoço de domingo lá e precisava de uns tomates. E aí eu e ela fomos de moto para pegar esses tomates. Paramos numa mercearia lá, todo aquele esquema de pandemia, né? Máscara e distante, coisa e tal. E eu desci da moto, fomos lá, pegamos aqueles tomates. E quando nós voltamos para a moto, tinha um senhor com as pernas amputadas na frente daquela mercearia, uma mercearia próxima ao Jaguaré ali, próxima à igreja. E ela chegou em mim e falou assim, pai, o Espírito Santo está mandando eu orar por aquele cara. Eu falei, então vai. Ela falou assim, vai comigo. E eu falei, não mandou eu, mandou você. E ela ficou, falou, nossa pai. Eu falei, não, mandou eu, mandou você. E ela ficou ali, titubeou pra lá, titubeou pra cá. Eu montei na moto e dei partida. E ela ficou, eu falei assim, decide, você vai obedecer ou você vai embora? Então ela foi lá, carçou a cara, firmou o golpe, deixou a sacola ali comigo e foi lá e orou. Orou ali do lado do cara, sem pôr as mãos nele. Pensa num cara que chorou, João. Meu Deus. Quando nós montamos na moto, o cara foi acompanhando a moto, assim, com o pescoço e dando tchau pra ela. Ela tem isso, essa ousadia, mais até do que eu. Ela é muito mais evangelística do que o pai. Mas eu comentei isso lá com aqueles pastores e um deles pegou e falou assim pra mim, você é um pai desnaturado. Isso é incentivo? Eu falei, não pastor, eu não sou um pai desnaturado, eu sou um pai que está ensinando a filha a obedecer a Deus e não esperar que os outros vá com ela. Só isso. Porque hoje está cheio de pessoas que Deus está chamando e está esperando que vá alguém junto. Então eu não queria que a minha filha cometesse esse erro de Deus mandar ela e ela olhar do lado e esperar que alguém vá junto. Porque tem coisas que Deus fala para você. Sara não foi com Abraão para sacrificar Isaac no suposto sacrifício que ele faria. Ela não foi. Porque tem coisa que Deus fala para um e fala para outro. Então eu não posso deixar que um filho cresça achando que tudo que Deus mandar fazer vai ter que esperar que alguém faça. Quantas pessoas no banco da igreja não se batizam porque está esperando alguém? Nossa. Quantos? Ah, se você for eu vou. Ah, eu não estou preparado. Ah, então eu também não estou. Mas João, se Deus chamou você, cara, é você que está falando. Você pode sim pedir auxílio, você pode sim pedir intercessão, não é errado pedir, mas tem a ciência de que é você que tem que fazer. Não é fulano, né? Se eu não for, não muda que você tem que ir. Você entendeu? Você tem que ir, acabou.
Não cabe a você parar porque alguém não quis te acompanhar. Cabe a você ir e fazer. Mas olha a crítica das pessoas. Me chamou de pai desnaturado. Sim, E esse é o comportamento de muitos. Você está entendendo? Quando você está querendo forjar líderes, forjar filhos para o Senhor, não filhos mimados, não filhos que não aguentam correção de altar, não filhos que deixam pai servindo num lugar e vai servindo em outro, porque lá no outro massageia o seu ego. Você está entendendo? Mas filhos que realmente entendem que o pastor no altar, ele é o anjo daquela igreja, e a palavra que vem do altar, ela é uma palavra que veio da parte de Deus. Então o filho teu tem que crescer sabendo disso, para que ele não comece a oscilar na fé. Então eu sempre tive esse cuidado de deixar muito claro: suporta, suporta, suporta. O evangelho é a plenitude de Deus, mas não é marmelada, não é algo simples. O evangelho, ele requer esforço. O evangelho requer esforço. Que é renúncia, né? Renúncia, arrependimento, Tomar abrir tua mão cruz. de muitas coisas. Ele exige isso de você. Aí se prega uma graça que não é de graça, porque a mesma graça que te salva, ela te transforma. É a graça. Mas na lei, o adultério, por exemplo, é pecado. Na graça, se você olhar e cobiçar no teu coração, é pecado. Então a graça te dá muito mais, mas também te cobra. E as pessoas não estão falando disso. Estão falando de uma graça que aceita tudo. Não, hoje tudo... Isso é um perigo, né? Hoje tudo é muito fácil. Então o evangelho é a plenitude de Deus para a salvação do pecador, mas de todo aquele que se arrepende. E nós temos que ensinar as pessoas à nossa volta esse evangelho. A graça, ela te torna escravo de Cristo. Exatamente. Então, a palavra escravo significa dependente. Ou seja, é o que Paulo disse: hoje eu não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, a graça, o que é? É tipo você morrer para o mundo, morrer para a carne e entender que todo dia você tem que fazer isso. Não é tipo Santa Ceia só. Deus, eu me arrependo eu me arrependo por tudo que eu fiz. Mas isso aí é remorso, não é arrependimento. Entra no atacado e quer compensar no varejo. Aí você tem que falar assim: Deus, eu me arrependo porque quando você se arrepende genuinamente, você sabe aquilo que você errou, né? O Espírito Santo te convence do pecado do juízo, então ele vai te convencer: você errou aquela hora ali. Ele fala assim: a palavra ali não foi legal, aquele tom que você ergueu ali não condiz com aquilo que está dentro dele. Ou seja, isso é arrependimento. Agora Deus me perdoa por tudo que eu fiz. Aí não é arrependimento, aí é remorso. Isso é um perigo, cara, remorso, não é? Exatamente. Eu até brinco que quando você vai num velório, e até mesmo Salomão falou sobre isso, né? Que é melhor você estar numa casa de luto do que numa casa de festa, que há muito mais sabedoria lá. E quando você vai num velório e você vê familiares pranteando de dor, é remorso. Porque a dor do remorso, ela judia da pessoa. Massacre. Ela massacra. Agora sim, aquela dor da perda, quando você sabe que você cuidou. Eu cuidei do meu pai, eu estava lá quando ele precisou. E aí você está ali no caixão, a dor da perda da pessoa. Essa dor, ela é consolável. O Espírito Santo consola. Ela é consolável. Agora a dor do remorso, mano, essa é uma ferida que o diabo põe o dedo. Essa daí, ela judia demais. Esse é o perigo, né? E quando você ainda tem esse remorso, sendo cristão, sabendo que você poderia ter intervido no destino eterno daquela pessoa que está ali deitada, nossa, a dor é muito maior. Por isso que eu falo, como é que você dá a opção pro teu filho de ir pro céu ou pro inferno? E a pessoa, você diante de um caixão, e você olhando para um filho, e você sabendo que você poderia ter forçado mais, você poderia ter falado mais, Falado vamos comigo. você poderia ter insistido mais,
ele estava debaixo da tua asa, ele estava debaixo do teu cuidado, você poderia ter forçado ele um pouco mais. Então, assim, é uma dor que só Deus para. E assim, você acha que, por exemplo, se Deus mandar pregar e tipo você não, né, pregar e aquela alma for, né, para o inferno, você acha que Deus vai cobrar de você aquela alma? Com certeza. Eu creio na responsabilidade do Atalaia, Ezequiel 33, onde a Bíblia diz que vendo você, a espada vai aposta, e você não interagir, você não intervir, aquele sangue vai ser cobrado. Uma coisa, João, é você ver e você ir e a pessoa ignorar. Então tá livre. Aí já o B.O. é dela, né? É dela. Você entendeu? Mas você tendo a oportunidade, você carregando consigo uma palavra de salvação e você não fazer nada, você se omitir, a omissão não é complicado. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. Se você sabe o que tinha que fazer e não fez, é pecado. Já tá errando. Cometeu pecado. Então eu acredito sim que a gente tem uma responsabilidade e existe um motivo pelo qual Deus te salvou. Existe um motivo pelo qual Deus te deu a ideia do Gago TV. Existe um motivo. Esse é um motivo evangelístico. Então cabe a você realmente cumprir o papel, cumprir o propósito. Existe um motivo pelo qual Deus salva o filho primeiro do que os pais, salva o pai primeiro do que os filhos. Existe um motivo. Deus está te levantando de uma maneira diferenciada. Amém. Você tem que fazer o teu papel. Amém. Você não pode se omitir. E hoje o que mais tem hoje chama-se omissão. E o pecado da omissão ele é complicado. Então nós não podemos ser achados em omissão. Mas sempre que precisar, fale. Pregue a tempo e a fora de tempo. A tempo e a fora de tempo. Não existe momento, não existe hora, não existe lugar apropriado. É onde você está. Eu sou alguém que trabalha para levantar líderes. E as pessoas dizem, eu preciso conhecer a Bíblia mais para poder começar a liderar uma célula. Não, você precisa reconhecer o que Cristo já fez na tua vida. Amém. E a partir daí começar a pregar o Evangelho. A partir daí. Eu não estou aqui como um teólogo, alguém que tem conhecimento teólogo. Não, eu estou aqui como alguém que foi salvo pela graça, alcançado por ela. Eu estou falando de algo que Deus fez. Eu estou testemunhando. E a maior pregação que o mundo precisa é essa. É de pessoas dizendo assim, eu sou o que sou hoje porque Deus me alcançou. E pronto, acabou, né? E ponto. Então, contra isso não há questionamentos. Como você pode questionar a minha fé? Como que alguém pode questionar a minha libertação? Como que alguém pode questionar aquilo que Deus fez na vida do Gago? Não tem como. Contra fatos não há argumentos. O fruto, né? O fruto está aí. O fruto está aí. Então nós estamos aqui hoje porque Deus nos alcançou com a sua graça. E por causa dela, nós permanecemos. Por causa dela. Por amor a Cristo. Então eu costumo sempre dizer o que Deus fez na minha vida de caráter eterno. Glória a Deus. Então, Pronto, acabou. Como não tem contraindicação. E assim, para a gente ir para o fim, caminhar para o fim, o que quando você olha para trás, assim, aquele Marcos que usava crack, que era viciado, e hoje, o que você sente, assim? Eu ouvi uma palavra uma vez do meu sogro, eu, na época, ocasião, eu trabalhava para ele, e um cliente gerou uma dificuldade e eu fiquei muito nervoso mesmo, a ponto de brigar. E ele pegou e falou algo naquele dia, ele falou assim, você nunca vai ser patrão, porque você não sabe cuidar de pessoas. Você não tem paciência para falar, para conversar, então você nunca vai ser patrão. E hoje, para a glória de Deus, não sou apenas patrão, como também coordenador de uma rede com quase 300 pessoas. Glória a Deus. Então, aquilo que foi declarado sobre a vida daquele Marcos, aquilo ficou para trás. Glória a Deus. Então, aquele Marcos lá de trás era um Marcos dependente químico, era um Marcos que não tinha tanta responsabilidade, que qualquer coisa estourava. Ele ficou. E esse Marcos hoje é um Marcos que ainda tem muita coisa a ser transformada e mudada, mas que já entende o caminho. Hoje eu já sei o caminho. Hoje, se eu tiver dificuldade, eu sei para onde correr. Eu sei em quem me apegar. Então, a grande diferença daquele cara para o cara de hoje é que hoje eu sei que tem alguém que me ama. Eu sei disso. Quando
aconteceu o divórcio daquele casamento que eu falei pra você, que a gente era novo, casou de maneira precipitada e houve toda uma dificuldade. O dia que aconteceu o divórcio, a menina que hoje tem 21 anos, ela tinha 2. Ela foi levada para o Rio de Janeiro. Foi um dia de muita dor mesmo, Gabo, muita dor. A ponto de eu deixar aquela menina na rodoviária lá de São José do Rio Preto e ir até o Jardim do Lago, que é do outro lado. Na época eu tinha um Voyaginho, desses Voyaginho quadrado, 86, eu vim roletando, pare, tudo, eu tava louco, eu fiquei enlouquecido. Fazia 2 anos que eu estava longe da droga, 2 anos apenas. Era novo convertido, 2 anos ainda de conversão. E eu lembro que eu fui para casa da minha mãe. E eu cheguei na casa da minha mãe, eu lembro de ter sentado no sofá e eu chorei horrores naquele dia. E não era o lugar certo para mim chorar. Pô, mas era a casa da tua mãe, eu já tinha saído de lá. Eu já tinha casado. Eu tinha que ter ido de repente para casa do Senhor. E lá eu ouvi parentes dizendo assim: agora ele não aguenta, agora ele enterra no crack de novo. Eu ouvi as pessoas que deveriam pagar um preço pela minha vida, praticamente me entregando de bandeja para Satanás aquele dia. Jogando terra em cima, né? Você entendeu? Mas você vê que o que Cristo fez foi tão magnífico e permaneceu. Ainda que eu tenha passado decepções, desilusões, aquilo permaneceu. Aquela palavra ficou. Terreno fértil, né? Eu fui liberto, literalmente. Eu fui liberto. Então não é uma libertação que pode ser questionada. Não dei um tempo na droga. Ou seja, mais de 20 anos com Cristo. Por 8 anos. Eu conheci um amigo que ele falava que o pecado e a vida em Cristo, ele fica na balança. E o pecado está aqui, ó. Cadê um ano de conversão? 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, vai equilibrando. Hoje, a minha fé está aqui, ó. E aquela vida está aqui em cima. Hoje pesa muito mais o que Cristo fez. Hoje tem peso. Lá atrás, alguém poderia olhar para vai voltar para o crack. Agora dessa decepção, agora ele enterra de novo. Hoje as pessoas já não conseguem dizer isso mais. Glória a Deus. Porque aquele viciado ficou no passado. É lembrado quando eu falo. É o fruto, né? A minha esposa me questionava quando eu comecei a liderar, eu fazia muito uso da minha libertação. Fazia muito uso mesmo. E ainda faço até hoje. Porque eu tenho muita convicção dela. E ela falou: mas você fala demais, eu fico com vergonha, porque você fala que você era viciado e tal. Eu falei: mas aquilo que causou vergonha lá atrás, hoje glorifica a Deus. Hoje não é mais vergonha falar. Hoje tem peso de glória. Hoje é peso de glória. Hoje já não causa mais vergonha, não causa espanto das pessoas saberem. Você entendeu? Porque no começo, quando você fala, as pessoas olham meio atravessado, né? Na cabeça do mundo, uma vez viciado, sempre viciado, né? Sempre vai ter resquício. Mas quando você realmente entende aquilo que Cristo fez na tua vida, John, contra isso não tem contraindicação, irmão. Não tem nada. Já era, né? Já era, tá feito, tá consumado. E se a gente puder hoje aqui deixar uma palavra, fica à vontade. Não se mova ou não permita as pessoas te mover por necessidade. Isso é o maior perigo do mundo. Não se mova por necessidade. Se é libertação, se é financeiro, não se mova. Porque se você se mover pela tua necessidade, ela vai voltar a acontecer. Ela vai voltar a acontecer. Quem tem fome hoje vai ter amanhã. Quem tem fome hoje vai ter amanhã. Bartimeu está diante de Jesus, ele pode ter uma necessidade suprida, mas ele não quer a necessidade, ele quer uma mudança. O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero uma marmita, não. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero mudar de vida. A capa para aquele cego era a identidade do pedinte. Ele já lançou ela de lado logo na saída. Quando ele chegou em Jesus, ele chegou pronto. Ele não foi movido pela necessidade dele. A necessidade dele era esmola. Mas como é que você fala que a necessidade, se o cara era cego? Tinha um na porta do templo que era coxo de nascença. Ele não estava na porta do templo por causa da cura dele, ele estava por causa de esmola. A Bíblia diz que ele era colocado lá todos os dias. Tinha pessoa que movia ele pela necessidade dele. Você precisa pedir. Então levavam e colocavam lá. Hoje as igrejas são visitadas por pessoas que vão pela necessidade, movidas por outras pessoas que olham apenas necessidade. Estou te levando, você precisa de uma libertação. Eu estou te levando, você precisa de uma cura, eu estou te levando, você precisa de um carro. Não, eu estou te levando e vou te apresentar um Cristo, que quando você crê nele, todas as demais necessidades da tua vida serão supridas. Porque está escrito que em Cristo Jesus será suprida toda a tua necessidade.
Então não se mova pela necessidade e não permita que as pessoas te movam também por causa delas. Mas esteja em Cristo não pelo motivo errado, mas porque Ele é Cristo, porque Ele é Deus. Permaneça nele, fique firme. E aí Mateus 6,33: busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Permaneça em Cristo, as demais coisas vão ser acrescentadas. Hoje, amanhã, eu não sei. Só sei que se você ficar lá, a salvação é garantida e as demais coisas é presente. E um bônus aí. A graça que faz. É bônus. É bônus, cara, que top. E tem uma canção do Morada que eu amo, que fala que, tipo, essa canção chama Postura do Reino, não sei se já ouviu. Fala muito assim, que tipo, eu achava que Deus estava olhando para mim porque eu estava focado somente nas mãos dele. O que ele pôde entregar. Só que quando eu olhei para a face dele, eu vi que ele estava olhando para os perdidos, para os necessitados. Aí ali eu entendi que a postura do reino não é sobre as mãos, mas sim sobre o relacionamento face a face com Jesus. Aí eu falei, cara, essa canção ela é muito forte, tem uma letra perfeito, muito pesada assim, e ela é tipo simples e direta. Eu falei, caramba. E é isso, né? O evangelho é sobre amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Exatamente. A gente poderia falar aí muitas horas sobre todos os feitos do Senhor e o quanto Ele é bom, e a gente ainda assim não esgotaria, né? Sobraria muita coisa para falar, para viver, mas o Evangelho ele é perfeito. Eu gosto até de umas frases que são citadas por rappers, onde ele fala sobre a graça da garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Ser igreja é isso. Ser igreja é andar em meio ao mundo que é pecaminoso e não sujar as vestes, mas cumprir o propósito, ser luz. Sabe, Jesus mesmo orou dessa forma: Pai, não tira-os do mundo, mas guarda-os. Então, assim, não é sair do mundo, mas é ser guardado por Cristo. E enquanto está lá, fica bem, né? Tá ali cumprindo o propósito, tem um motivo, né? Vai num lugar, vai num shopping, seja luz, aonde você for, seja bênção, seja realmente luz e sal da terra, onde você for. Cumpra o propósito, que as pessoas vejam Cristo em nós a cada dia, em nome de Jesus. Cara, que podcast incrível, dá vontade de ficar aqui mais umas 10 horas, sem brincadeira. É muito bom falar disso. Mas é muito gostoso. E, tipo, você quer falar lá sobre algum assunto? Tem algo que Deus tem falado no teu coração para você ministrar agora? Não, acho que é isso aí mesmo. Acredito, como a gente comentou agora, é não se mover por necessidade alguma, mas realmente ter o coração em Cristo, e que o Mateus 6,33 esteja realmente no coração das pessoas que estão ouvindo esse podcast. Busquem primeiro o reino de Deus, realmente tenha ciência disso. É uma necessidade atual de buscar primeiro o reino, sabe, ter convicção, ter ciência de que o Evangelho ele exige responsabilidade, conhecer a verdade, viver a verdade em todo o tempo. Isso aí é fundamental. As pessoas muitas vezes serão ganhadas não só por aquilo que a gente fala, né, mas por olhar para nós, né, e ver que a gente realmente está vivendo isso, né? Que a gente tenha esse conhecimento e essa ciência da verdade. Tem um escritor que fala uma frase, eu acho que é o Charles Spurgeon, ele fala assim: seja a Bíblia que o mundo precisa ler. Eu acho essa frase maravilhosa, assim. E uma coisa de John Wesley, né, que falou, agora eu lembrei, quando perguntado, né, o que as pessoas viam nele, o que ele fazia para atrair tantas pessoas nas praças quando ele pregava, né? Sim. E ele fala um negócio que é interessante, ele fala assim: eu apenas me ponho em chamas
e eles vão lá para me ver queimar. Glória a Deus. Que top, né? Sim, que a gente realmente possa estar em chamas. Amém. Falar de Jesus com o olho brilhando. Cara, isso aí é muito da hora. Quando você está numa cela, quando você está num lugar falando de Jesus e as pessoas olhando para você e você vê o olho dela, mano, o brilho da palavra de Deus, sabe, ali reluzindo no coração das pessoas, no brilho do olhar e naquele que fala, no entusiasmo, a certeza. Isso é magnífico. Isso aí não tem nada que paga, não. Isso é perfeito. Amém. E eu não posso encerrar esse podcast antes de fazer um apelo aqui para você. Você que ainda não aceitou Jesus, você que está afastado do caminho de Cristo. Eu queria, cara, volte enquanto é tempo. A palavra foi lançada, agora resta você deixar o Espírito Santo entrar e fazer mudança ou não. Então, que em nome de Jesus, que você que não aceitou, coloca a mão no seu coração agora, onde quer que você esteja, e fala: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Agora você não é mais apenas uma criatura, agora você é um filho de Deus. Agora vá numa igreja que prega o verdadeiro evangelho, a igreja próxima de você, e fala que você quer caminhar com o Senhor, que você quer se batizar, e bem-vindo ao novo com Cristo. Agora nós somos a família. E meu irmão, você que está afastado, cara, eu queria falar para você o seguinte, que os mornos serão vomitados Então, você que esteve afastado porque tirou os olhos de Jesus, colocou os olhos de outras pessoas, deixa eu falar, significa que você nunca foi cristão. Então, quando nós nos apaixonamos por Jesus, quando nós amamos a Deus, a gente só quer ver Ele feliz, só quer agradar a Ele, então está na hora de você se converter verdadeiramente. Então, peça perdão a Deus por tirar os olhos dele, por tirar os olhos de Cristo e por depositar a sua fé em coisas que não era a palavra de Deus. Peça perdão a Ele porque você perdeu tanto tempo indo na igreja, focando em pessoas, glorificando pessoas, ao invés de glorificar o nome de Jesus. Então peça perdão enquanto é tempo, porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar e nós não sabemos quando nós vamos morrer. Mas não se arrependa apenas por medo de ir para o inferno, mas se arrependa por querer viver mais com Jesus. Então que em nome de Jesus, agora, a partir de hoje, que haja uma mudança na sua vida, que os frutos da sua vida demonstrem tudo que nós falamos aqui agora. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas a fé sem obras ela é morta. Então está na hora de você manifestar a glória de Deus aonde quer que você esteja. Pastor, muito obrigado por você ter vindo aqui. Agradeço a você por ter saído lá da sua casa. Eu sei que a tua vida está corridaça. Agradeço a sua esposa também por ter vindo aqui. Que Deus abençoe a sua família, todo o seu ministério. Que precisar, pode contar com a gente. Amém? Fica à vontade. Obrigado. Deus abençoe a todos. Que tudo aquilo que foi falado aqui realmente traga fruto no teu coração. E como o João falou, se você está distante, volte à casa do Pai, como o filho pródigo voltou. No mundo há humilhação, mas na casa do Pai há anel no dedo, a sandália nos pés, há um abraço. Então volte, Jesus te ama e quer o melhor para a tua vida. Amém? Deus abençoe a todos. E João, mais uma vez, muito obrigado. Louvo a Deus realmente pela oportunidade, foi grandioso estar aqui hoje, foi bênção. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Glória a Deus, volte sempre. E antes de encerrar, eu tenho falado meus patrocinadores que estão ajudando a gente a fazer o evangelho prosseguir. Eu quero falar sobre a Você Mesmo Story, que está nos patrocinando. Hoje eu estou vestindo a calça da Você Mesmo Story e tá rolando o patrocínio, tá? Que se você usar o Gago TV 15, você vai ter 15% de desconto. Além disso, você vai estar ajudando demais a gente, tá? Ele entrega para todo o Brasil. Então você que é lá de São José do Rio Preto, manda mensagem lá para ele no Instagram dele, @Você Mesmo Story, que ele vai estar mandando todo o catálogo. Que tem uma peça melhor que a outra, meu irmão, tá difícil escolher peça, tanta peças maravilhosas que tem. E é isso, não esqueça, meu irmão, que não são apenas números, são almas. Vamos atingir a maior quantidade de almas possíveis. Como que você faz isso? Compartilhando, evangelizando, mandando esse podcast, que eu tenho certeza que vai edificar vidas, assim como me edificou, te edificou. Agora seja a transformação, seja usado para transformar a vida de alguém. É isso, beijão no seu coração. Não esqueça que difícil não é mudar, difícil é manter mudança. E bora que bora, terça-feira que vem tem mais. Tamo junto, Deus abençoe. Tchau, tchau. Fui!